Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus irmãos. Eu vou falar hoje num tema muito interessante. Como sempre, esse livro daqui, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem sido a fonte das minhas dúvidas, e que eu tirei justamente as dúvidas que eu vou falar hoje sobre quem são os apóstolos que estavam encarnados. Aliás, discípulos, que apóstolo é uma coisa, discípulo é outra. Discípulo é aluno. Apóstolo é aquele que segue a doutrina de verdade. Jesus informou, conforme esse livro diz, que o importante naquele momento, depois que a Federação Espírita foi consolidada no Rio de Janeiro, em 1885, por obra do irmão Bezerra de Menezes, aqui da Terra, que ele era vivo ainda, e no mundo espiritual foi o apóstolo Ismael, que foi o dileto de Jesus, conforme ele disse no livro. Então, eu vou ler o trechinho para eu responder tudo aqui. É um assunto muito grande, mas eu vou apertando, né? Diz o seguinte: depois que a Federação Espírita foi consolidada, por um trabalho intenso, aí Jesus é chamado para dizer uma palavra, a primeira palavra que ele diz. Ele então diz o seguinte: ele chama ele se dirige ao emissário dileto e diz o seguinte para o emissário dileto, que é Ismael. Ismael, disse-lhe Jesus: concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra, que foi a Federação Espírita. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido em sua primitiva pureza, e faz-se necessário coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para o triunfo dos evangelhos. Então, essa mensagem que Jesus manifestou ao seu emissário dileto, que é Ismael, foi em 1885. Então, eu sabia que estava apontado todos os discípulos, todos os apóstolos e discípulos daquele momento, mas eu precisava realmente passar com certeza. Então, eu li, etc, etc. No livro Vida de Jesus, da Nova Ordem de Jesus, que é a obra mais importante que existe, a psicografia mais impactante que existe, é essa daqui. Pena que todos não conheçam, porque realmente é um livro mais ou menos recente, foi feito em 1900, esse daqui, 1885, a primeira parte, logo que Jesus deu aquela mensagem ao seu emissário dileto, foi criada a primeira parte desse, 1885. E a segunda parte já não foi uma psicografia de Jesus mesmo. A primeira parte foi na França, depois que Kardec desencarnou, etc. A segunda parte já foi na Argentina, em 1910. E não foi realmente uma psicografia de Jesus. Foi uma psicografia no alto, no mundo espiritual, portada, trazida pelo apóstolo Tomé. E o medianeiro foi o apóstolo Paulo de Tarso, com o nome de Ovídio Reboldi, na Argentina, Buenos Aires. Então, é o seguinte, esse capítulo, vou botar meu óculos, esse capítulo 32 diz o seguinte, é o livro de Jesus, estamos no final, nesse trecho. Fala Maria, a mãe de Jesus, ela fala, aí ela diz o seguinte, vou falar um pouco sobre ela, que é importante a gente saber quem são os personagens. Não são incógnitas, são como nós. As pessoas veem o espiritismo como uma coisa longa. Não, somos nós, só que ele não tem corpo. Estão num trabalho muito grande, particularmente agora. Diz o seguinte, ela fala um pouco, ela diz assim, Maria diz, era tão pobre a educação da mulher hebreia que dificilmente se teria podido encontrar alguma
capaz de avaliar o significado do que o pretenso profeta. Quem era o pretenso profeta que Maria diz? O pretenso profeta, como eu chamava, que era o Jesus é o pretenso profeta. A própria Maria, que era mãe dele, não reconheceu nada de importante, era o pretenso profeta. Manifestava com suas palavras, com sua ação e com seu exemplo. Continua ela, fala e continua. Eu pensava que o meu filho estava louco, e todos os da família acabaram por pensar do mesmo modo. Você vê, como santo de casa não faz milagres. Está dito aí. Santo de casa não faz milagres. O martírio e a morte de Jesus, a fé ardente dos apóstolos e a influência de João iluminaram o meu espírito. O meu quer dizer, o de Maria. Isso é, ela fala assim. Aqui terminou, eu não vou mais dizer porque realmente não está. Ela conta que não estava preparada, realmente ela não estava. Então vamos agora para o que eu vou falar agora. Já li alguns trechos. Aí Maria conta também nesse livro daqui que ela muitas vezes houve para ela muitas encarnações, mas ela sempre como mulher. Mais uma vez ela diz: eu me aventurei nascer como homem, foi um desastre, foi a pior, a menos evolutiva, a que menos evolução eu tive foi a que nasci como homem. Também ela fala que ela não tinha cultura, porque como ela explicou, a mulher hebreia, hoje em dia, no interior, a mulher não tinha cultura nenhuma. Aí ela disse o seguinte, viu? Não tinha inteligência, mas não tinha cultura. Então, ela nasceu uma vez como monge ou monja, não sei se é monge ou monja o nome. O fato é como monge, você mesmo monge. Ela nasceu como monge. Aí, ela teve cultura, foi muito importante essa encarnação de Maria, porque aí ela teve condições de estudar, de desenvolver a sua parte intelectual, que ela até então não tinha nada, era muito rude ainda. Então, ela também nasceu como escritora. A última encarnação dela, que ela fala aqui, foi como escritora. E não faz muito tempo que ela conta. Não faz muito tempo que ela foi escritora e desencarnou aqui na Terra. A gente lendo, a gente calcula como seja, mas não está realmente dizendo. Então, a tradição, todos os apóstolos, e inclusive ela, que tem todos os apóstolos, meus irmãos, que foram discípulos de Jesus e depois apóstolos, todos eles continuam prestando serviços à causa de Jesus, que é o cristianismo revivido na pureza de sua origem, não esse fantasioso que foi criado, inventado, cortado pelo Vaticano de Roma, isso há 2000 anos atrás. 1500 por aí. Então, a tradição, quando um apóstolo vem em missão, ele vem com uma proposta, vem com um plano bem organizadinho, nasce aqui na Terra. Como ele é uma pessoa, realmente tem uma alma pura, uma pessoa que vem aqui, conhece o cristianismo, conhece o que é o cristianismo, a família dele logo percebe que ele é uma pessoa diferente, bondosa, uma pessoa diferente das outras. O que é que faz? Coloca ele para ser o padre ou freira. Coloca ele para estudar num convento, porque ele tem aquela aptidão religiosa. Põe no convento. Chega no convento, aí eles começam o quê? A obedecer, ficam humildes e obedientes. Mas não desenvolve aquele plano que ele traçou e que veio para cumprir, não desenvolve. Tantos santos da Igreja Católica, a relação imensa de santos canonizados pela Igreja Católica, é o caso. Ninguém vem com missão de ser santo, eles vão com missão, é aceita pela
pelas forças superiores, a espiritualidade maior, é aceita. Ele chega aqui, pela maneira dele agir, ele logo segue o ramo religioso. Bom, aí vai ser o quê? Santo. Muito bons, quando voltam, amargam demais porque não cumpriram aquela missão prevista para ele. E aconteceu isso com quase todos os santos da Igreja Católica. Ele aprende somente a ouvir, a obedecer, baixar a cabeça, ajudar o próximo, mas em questão de produção da missão que ele teve, ele não fez nada do que estava previsto. Então, nesse momento, há uns anos atrás, há uns séculos atrás, o cristianismo, o grupo que estuda o cristianismo lá no alto, resolveram desenvolver na América do Norte o cristianismo, né? Puro, revivido. Mas depois, com os estudos, perceberam que a América do Norte tinha dois fatores que impediram. Foi o racismo, muito forte lá, e também certas seitas que não condizem com o cristianismo. Então eles se voltaram para a América do Sul, está chegando, para a América do Sul, ótimo. Pronto, nesse momento que eu estou falando, agora esse ano que eu estou falando, esse tempo, foi quando Jesus Cristo falou, foi consolidada a Federação Espírita, e foi quando Jesus deu aquela mensagem ao seu emissário dileto: vamos reunir meus discípulos encarnados. Grande interrogação, quais? Quais? Em 1885, reunir os discípulos encarnados. Impossível, porque ninguém conhece os discípulos naquele momento. Mas a Nova Ordem de Jesus, que é um deles, é esse livro daqui, é o principal, não tem outro igual, aponta, é isso que eu vou falar para vocês, cada discípulo que estavam nesse momento cumprido o que Jesus havia solicitado ao seu emissário dileto, Ismael. Então, falou que reuniu, sim. Fizeram aquele estudo, quem deveria vir para a América do Sul agora? Vamos esquecer a América do Norte. Quem deveria? Pedro e João. Pedro era o mais velho dos discípulos. João era o mais novo dos discípulos. João é evangelista, não aquele Batista, não. Batista é aquele que veio antes, era o velho. Todo mundo conhece, que foi, inclusive, muito importante para o cristianismo, porque ele abriu o caminho para Jesus lançar a filosofia dele. Então, João e Pedro ficaram no mundo espiritual. Não ficaram somente coordenando aquele grupo de entidades que foram discípulos para providenciarem o cristianismo puro e revivido de sua origem. Então, Pedro e João ficaram lá em cima, não desceram. Então, nasceram na Argentina, em Buenos Aires, aí já era por quase 1900 mais ou menos. Aglomerou-se, teve uma organização teosófica chamada Constância, que justamente aquela organização foi onde uniu todos os apóstolos que estavam encarnados, excetuando o que eu conheço, um só, foi o Tiago. Todos os outros vieram, se fixaram ali. Tinham mais ou menos 12 apóstolos ali, mas eles não se conheceram. Eles conviviam, um é diretor do grupo, outro palestra, outro etc., mas ninguém se conhecia. Agora, Paulo de Tarso, que sempre foi o mais desenvolvido, Paulo de Tarso foi o único que reconheceu, diz aqui. Foi o único que ele reconheceu que era um grupo de discípulos ali. Então, é o seguinte, viu? Todos já haviam desencarnado na Argentina. Estou aqui agora. Então, agora eu vou dizer esses espíritos encarnados. Está aqui, 14, eu encontrei, o livro diz 14 aqui. No final do livro, tá vendo? 14 espíritos que foram discípulos encarnados. Então, a América do Norte foi vetada,
Em 1900 por ali, na Argentina, criou-se aquela organização teosófica, tudinho, que foi o Chamariz, que foram eles, os apóstolos que deram andamento a essa organização. Eu não sei se eles criaram ou se eles desenvolveram. O fato é que no livro não diz. Então é o seguinte, quem era o presidente dessa organização? Santo Estevão. Vocês conhecem Santo Estevão? Santo Estevão era aquele irmão da noiva de Paulo de Tarso, que foi apedrejado em praça pública, vamos chamar. Foi apedrejado e por isso o Paulo de Tarso descartou-se da noiva. E é uma história muito bonita, muito verdadeira, naquele livro Paulo e Estevão, que todo mundo conhece. Então, o presidente era Santo Estevão e seu ajudante eram José de Arimateia. José de Arimateia. Os dois eram os que dirigiam a organização Constância Teosófica. Tinha um participante dessa organização teosófica, lá em 1910, mais ou menos, já tinha crescido. Chamava-se Mateus. Mateus, por quê? Ele era importante, ele era eloquente, ele falava muito bem, então era importante para o grupo teosófico, organização teosófica. Não tem nada a ver com o cristianismo ainda, viu? São Mateus era eloquente. Barnabé estava bem no centro dessa organização teosófica. O nome dele era José Rodrigues, o nome verdadeiro dele. Maria conta no livro. Se nós formos buscar, se eu for argentino algum dia, eu vou procurar essa organização, porque não foi em 1910, faz 110 anos isso que eu estou contando, faz 110 anos. Esse Barnabé, que eu estou falando sobre ele, ele era um espanhol, veio da Espanha. O nome dele verdadeiro naquele momento era José Rodrigues. E ele foi o Barnabé da época de Jesus Cristo, aquele discípulo chamado Barnabé. Bem, aí tem Paulo. Paulo é terrível, Paulo. É muito ativo, ele é vai em frente do que ele quer. Ele é muito forte. A personalidade de Paulo é muito forte. Ele sempre desconfia de Jesus, depois ele cai na real. Toda a encarnação dele é assim, cai na real e fica o maior divulgador. Então, Paulo de Tarso foi conduzido por João. Conduzido quer dizer ajeitado, né? Para ir para lá, Paulo de Tarso, por João e Pedro, o que estavam coordenando lá o grupo. Só que Paulo de Tarso, como tem o gênio, ele sempre é mais forte no gênio dele, nas decisões dele, ele foi ajeitado, porque está dizendo no livro, né? Todos foram ajeitados, mas ele está citando Paulo. Ele foi ajeitado para entrar nesse grupo. O trabalho de Paulo nesse grupo não foi interno, porque em épocas passadas, no cristianismo, Paulo de Tarso também não trabalhou com Jesus diretamente, porque ele nem conheceu Jesus. Não conheceu Jesus. Depois que Jesus morreu 3 anos, aquele episódio de Damasco, é que ele teve conhecimento do cristianismo, tornou-se cristão e daí por diante ele começou a desenvolver aquele cristianismo que ele não conhecia porque os apóstolos transmitiam. Tanto é que o evangelho de Paulo de Tarso é o verdadeiro, né? Porque Paulo de Tarso, os outros também são, mas como eu falei, aquele monte de evangelho misturou tudo, depois eu falo outra vez. Então, Paulo de Tarso nasceu em 1844. O que eu estou respondendo a união dos discípulos que Jesus pediu a Ismael que reunisse os espíritos encarnados naquele momento, 1885. Aqui, o Paulo de Tarso nasceu em 1884. Nasceu e morreu em 1931. 1931. Entendeu? Não faz nem 100 anos que ele morreu. Aqui, morreu, quer dizer, no século passado. Que eu nasci no século passado, todo mundo, quase todo mundo nasceu no século passado. Vocês, os meus maiores de 20 anos, 30, nasceram no século passado, não foi longe.
Então, aí tem Marcos, outro apóstolo. Já disse uns 5, 6. Chegou Marcos. Marcos, discípulo de Pedro, que Paulo de Tarso trouxe ele. Ele não era discípulo de Jesus, era de Pedro. Discípulo é aluno, né? Discípulo de Pedro. Ele veio fazer parte do grupo. Aí vem, cita lá o livro, José. José, o pai de Jesus. Aquele que criou Jesus e que era meio durão, o livro diz, durão com os filhos, e principalmente com Jesus, porque Jesus era diferente. E ele ficava irritadíssimo, porque Jesus era diferente, desde pequenininho. Não era participante como os demais, eram 7. Todos levavam bronquinhas, mas Jesus levava mais, porque Jesus era diferente. Era aquela pessoa assim, meio fechadona. Jesus, estou falando de Jesus. Até que chegou José de Arimateia e encaminhou ele. Bem, então José, nesse livro está dizendo que José ainda entrou no grupo, mas não trabalhou muito tempo dentro, não. Maria está dizendo, é Maria que está dizendo isso que eu estou dizendo a vocês. Ele era orgulhoso, ainda. Era muito orgulhoso, então ele não trabalhou muito dentro do grupo teosófico da Argentina. Maria diz que a esposa dele, né? Ele conta, meu esposo José estava no grupo, mas ficou pouco tempo porque ele era ainda muito orgulhoso. Aí tem Tadeu. Tadeu nasceu na Itália e foi para o Brasil, para Buenos Aires, levando o livro, este livro daqui, em italiano. Entendeu? Ele, Tadeu, trouxe de lá e trouxe. Foi aí que o livro foi introduzido na Argentina, porque ele foi feito na França, primeiramente, depois foi traduzido para o italiano, o clero mandou queimar, o da França e o da Itália. Tadeu levou ele para esse grupo teosófico, aí desenvolveu. Paulo de Tarso fez a segunda parte desse livro. Foi contra o livro, mas depois ele sempre baixa a cabeça, porque diante de Jesus, todo mundo tem que abaixar a cabeça mesmo, né? Aí Paulo de Tarso, que fez a segunda parte do livro. O nome dele era Ovídio Reboldi, era o homem mais ilustre que tinha na Argentina e no Paraguai. Ele era cognominado Sábio do Paraguai, ele era reitor. No livro está dizendo que ele descobriu coisas que só agora há 50 anos atrás, há 20, coisas profundas que eu nem sei, negócio de física, química, ele era fantástico, esse Ovídio Reboldi. Então, já eu falei, Maria, Tadeu, italiano, levou o livro A Vida de Jesus Cristo. Teve também Salomé, não diz nada sobre Salomé, trabalhava lá na organização teosófica, Salomé. Salomé veio com um filho dele chamado Tiago. Tinham 3 Tiagos lá. No grupo de Jesus tinham 3 Tiagos. Um era tio de Jesus, irmão de Maria. Outro era irmão de Jesus, caçula, segundo. E esse é filho de Salomé, parece que é Zebedeu, não sei quem era o pai dele, não. Aí tem Marta. Marta também reencarnou lá e estava trabalhando na organização teosófica. Você vê quantos eu já disse, viu? Marta. Aí tem Madalena. Aquela belíssima moça que encantou a todos naquele momento e Jesus acha que ela foi a maior amiga que ele teve. Foi Madalena, é uma das pessoas importantes para Jesus, foi Madalena. Ela estava lá na Argentina também. Viu? Aí tem Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, nasceu na Espanha e não diz qual é o motivo, foi para a Argentina e fazia parte desse grupo teosófico que estuda teosofia, né? Teosofia é o estudo das religiões. Maria de Nazaré estava lá. Eu contei 13 pessoas, contei assim, ó, vejam, fui procurando 13 discípulos, incluindo alguns apóstolos, mas o problema é que todos eram discípulos, que estavam reencarnados em 1885, porque esse grupo, meus irmãos, de
de personagem que fazia parte da teosofia, eram pessoas de no mínimo 25 anos, não era garotinho de 16, 17. No mínimo 25 anos, que eles tinham 30, 40, o Vírio Rebolo. Muitos aqui eram já de 40, 50, 60 anos, nascidos antes de 85. Outros nascidos em 1880 e 1800, estou fazendo. Então, todos eles estavam vivos, encarnados no momento em que Jesus pediu ao seu emissário dileto, Ismael, vamos trabalhar para unir meus discípulos encarnados para um estudo, uma formação do cristianismo na sua primitiva pureza. Primitiva pureza. Entendeu? Porque esse cristianismo que se tem agora é muito cheio de arrumação. Isso culpa nenhuma. Culpa é dos antigos, né? Porque os apóstolos, Maria diz assim, os apóstolos não eram capacitados para receber aqueles ensinamentos de Jesus, não eram. Com o tempo, com o correr dos 2 milênios, é que eles foram se, como o caso dela, não é? Que ela disse que não tinha educação nenhuma, não tinha cultura nenhuma, no entanto, obteve cultura porque foi monja. Entendeu? Então, isso fez com que o cristianismo criasse muitas modificaçõezinhas. Entendeu? Então, essa é uma restauração, esse livro daqui é uma restauração do cristianismo, na sua primitiva pureza. Não tem dogmas, não tem luxo, não tem autoridade, cada um segue o seu coração. Entendeu? Agora, isso eu contei, foram 13, eu contei 13 pessoas, 13 personagens que estavam encarnados naquele momento que Jesus solicitou a Ismael, estava encarnado, reuniram-se todos em Buenos Aires, vê só, em Buenos Aires, cada um útil. Por quê? Porque aqui diz que Pedro e João estavam organizando toda a equipe de discípulos para que se reunissem, porque era necessário um cristianismo verdadeiro na sua primitiva pureza. Então, agora falta um, que para a gente aqui do Brasil é o mais importante, Tiago. Tiago nasceu em Portugal. O nome dele era Diamantino Coelho Fernandes. Aqui nesse livro daqui, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Aqui tem toda a biografia do Tiago, tá vendo? Biografia não. A biografia de Tiago, sabe como eu peguei? Eu estava em Recife, entrei no Jornal do Comércio, que ele trabalhava para o Jornal do Comércio, ele era redator. Não diz que era redator, diz que ele trabalhava para o Jornal do Comércio de Recife, São Paulo e Rio. Isso no início, ele chegou no Brasil, ele tinha uns 9 anos, 10. Entendeu? Ele nasceu em 1894. Nasceu, ficou em Portugal, a mãe dele transferiu-se para Recife, onde eu morava, lamentavelmente eu vim depois, né? Eu devia ter vindo antes. Foi para Recife, lá a mãe dele comprou uma livraria grande chamada Ramiro Costa, que todo mundo conhece, grande, possante. E ele foi trabalhar no balcão, que eu não conhecia, não sei, também eu não tinha nascido, né? Foi trabalhar no balcão e escrevia para os jornais, porque quase defronte dessa livraria da mãe dele, era a maior sócia, né? Era um Jornal do Comércio Diário de Pernambuco. E ele escrevia para São Paulo e Rio. Foi quando a mãe dele resolveu ir para Portugal, está tudo escrito, e ele foi para Rio de Janeiro, onde a FEB estava instalada, né? A Federação Espírita. Foi para o Rio de Janeiro, lá ele foi morar na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, parece que é número 99, segundo andar. Meu amigo esteve até lá na casa dele, meu amigo daquele Goiânia, um grande psiquiatra daqui, Dr. João, esteve lá, fechada, o porteiro disse, está fechada, só vem aqui uma vez no ano, é uma senhora. E eu louca para conhecer essa pessoa, mas nunca tive a chance, né? Então, ele foi morar lá, e lá ele é muito religioso, é um apóstolo, né? Ele, Tiago,
Diamantino Coelho Fernandes. E ele fazia aquela reunião na família dele, teve parece que 3 filhas ou 5, eu não sei, está escrito aí. E ele começou, ele como um grande médico, ele viajava, como a mãe morava em Portugal, ele viajava para Portugal, ele viajava para a África do Norte. Eu tenho livros, a biblioteca dele, essa que está nessa estante aqui, estou guardando para, não é minha, é para entregar a ele, né? Quero que ele apareça. Então, porque é valiosa, não vou entregar a qualquer pessoa não, é a uma pessoa que tem a responsabilidade com a nova ordem de Jesus. Não é para enfeitar a prateleira não, é para responsabilidade. Então, é o seguinte, ele faleceu, Tiago, está aqui, Tiago Diamantino Coelho Fernandes, psicografou o tempo todo, inclusive aquele livro Nova Ordem de Jesus, que é a reunião de toda a Nova Ordem, ele psicografou. Ele psicografou todos os livros da Nova Ordem, com entidades importantíssimas, só Maria, Paulo de Tarso, Tomé e outras, tudo gente de extrema evolução espiritual. Ele psicografou, tanto importante que ele é. Faleceu abruptamente, até foi sexta-feira da Paixão, lá do ano, aqui diz o ano, né? Por quê? Porque ele tinha que urgente se preparar para uma nova missão, meus irmãos. E essa nova missão aqui diz, será cumprida, será realizada por ele em 2050, do ano de 2050, quando ele terá 60 anos. Quer dizer, Jesus nasceu em 1990, mais ou menos, não diz assim exato. Maria que diz no livro dela. Ele foi chamado abruptamente, porque tinha que se preparar urgente para uma nova missão, que será concretizada no ano de 2050, quando ele terá 60 anos. Quer dizer, que ele está aqui. É claro que ele não está nos Estados Unidos, na Europa. Ele deve estar aqui, porque aqui é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Entendeu? Então, estou esperando que ele chegue, né? Deus permita que ele se apresente. Tenho ânsia para que ele se apresente. Ele tem mais ou menos, ele nasceu em 1990, ele está mais ou menos 31 anos, estamos em 21, tem mais ou menos 31 anos ele. É um rapaz maduro, né? Um rapaz já sério. Estou esperando, né? Então, falei sobre Tiago, que ele psicografou tudo, né? Então, como eu estava dizendo, essa resposta da nova ordem de Jesus foi a pergunta que eu sempre fiz, todos fazem, quando presta atenção àquele texto, porque a pessoa lê, mas não presta atenção não. Porque um livro, 33 edições esse livro tem, pela Federação Espírita. E ninguém percebeu isso, ninguém se preocupou em dizer que apóstolos são esses, que em 1885 estavam reencarnados aqui na Terra. Quem? Ninguém. Será que eu só vi isso? Entendeu? E a resposta está aqui. Então, a gente precisa ler um livro, ler todo ele, depois começa a ler devagarinho. Vai lá, vem cá. O meu é todo riscado, né? Eu só gosto de livro riscado mesmo. Entendeu, meus irmãos? Então, a resposta está dada. Encontrei 14 apóstolos, discípulos de Jesus, reencarnados naquela época, inclusive em 1910. Não somente em 84, mas em 1910. São Estevão, José de Arimateia, São Mateus, Barnabé, Paulo de Tarso, Marcos, José, Tadeu, Salomé, Tiago, Marta, Madalena, Maria de Nazaré e o outro Tiago. Então respondeu isso. Isso eu vou guardar porque isso é importante. O livro é todo importante. O livro do princípio até o fim, ele é importante. Não tem... Agora, para falar para vocês, eu não posso dizer... Não vou passar. Eu passaria o dia inteiro aqui falando. Eu gostaria de ler o trecho psicografado e transmitir para vocês, dar uma opinião. Não posso, porque a leitura fica um negócio monótono.
uma coisa meio fastiosa, não sei como é que se diz, não. Não posso ler, mas é um corolário de informações. Informações que você não encontra em nenhuma, porque o catolicismo, quando eu digo, é o cristianismo, mas como Jesus diz no livro dele, não é na sua pureza primitiva, não é. Porque havia muitos concílios de Trento, concílios de Nicéias e muitos concílios, que eles passavam 2, 3, 4 anos estudando. Os bispos do mundo inteiro ficavam estudando, botava o primeiro 40 evangelhos assim, pegavam qual evangelho vamos colocar? Isso não é verdade, isso magoa. Jesus diz assim, 2 coisas que eu vou dizer para vocês ainda, porque está na hora. Meus filhos, ele diz, essa fé que se tem com o cristianismo, com a minha vida, baseada numa fantasia, isso me magoa. Por que não a verdade? A verdade acima de tudo, eu acho também. Uma. E a outra também, que ele também diz, é que toda a religião tem que ser baseada na verdade. Ele diz, me chamar de milagreiro, ele diz, me chamarem de milagreiro, ele conta milagreiro, que ele diz, entre aspas mesmo. Para mim, ele diz, como eu poderia transgredir as normas do meu pai? Como? Isso me magoa. É o que ele diz mais, eu fico magoado de eu ser chamado, de dizerem por aí que eu faço milagre, que eu fiz milagre. É assim. E eu vou lutar por ele, eu vou lutar para gritar. Eu estou já no fim de minha vida, eu estou no fim de minha vida. Mas até o último dia, enquanto for lúcida, eu vou divulgar a nova ordem de Jesus. E depois vou continuar. Entendeu? Que é um projeto que eu tive. É um projeto que eu tenho. Não vou perder a chance de trabalhar para Jesus, divulgação da verdade. Não vou perder essa chance. Eu não vou, de jeito nenhum. Eu destruí a minha vida por causa disso e não me arrependo. Deu tudo certíssimo. Houve grandes ajudas que eu tive do mundo espiritual, que todas as bobagens, ou bobagem entre aspas, mas não foi bobagem, as decisões duras de minha vida, todas deram em frutos. Entendeu? Por quê? Porque Jesus está ali. Jesus não é equipe, ele não, que ele é coitado, é super ocupado. A equipe está ajudando a pessoa que trabalha para Jesus. É claro que ela é cheia de espírito de luz, ajudando. É claro. Então, eu queria que todo mundo entendesse isso. Trabalhar para Jesus, minha gente, é um privilégio. As entidades espirituais todas ficam ajudando a gente a ir em frente. Entendeu, meus irmãos? Então, terminou. Lamento. Respondi a questão lá dos espíritos encarnados. Todos aqui não tinham menos de 25 anos. Quer dizer que nasceram em 84, estavam encarnados já. E assim. Vou terminar até o próximo sábado, com as graças de Deus. Essa semana foi de sofrimento para Jesus, eu pensei muito. E próxima semana eu vou procurar um assunto também bem forte. Tá ok, meus irmãos? Espero que vocês passem uma semana de paz e de amor com a semana. Uma semana de paz e amor, e que essa grande onda de vírus que está se espalhando, não atinja vocês. Fiquem com Deus, na paz de Jesus.